Olá, seja bem-vindo a esta aula sobre a história da informática. Eu sou o Júnior, sou técnico em informática e graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. Você já parou para pensar em como chegamos aos computadores que usamos hoje? Nesta videoaula, vamos explorar uma jornada fascinante que começou há séculos, muito antes dos computadores modernos existirem. Vamos entender como máquinas de calcular evoluíram para os supercomputadores de hoje e como a tecnologia transformou completamente a forma como vivemos e trabalhamos. As primeiras máquinas de calcular. A história da informática não começa com o computador, ela começa com a necessidade humana de calcular. Há milhares de anos, as pessoas usavam ferramentas simples como o ábaco, criado pelos babilônios por volta de 2700 a.C. O ábaco era um instrumento de contas que permitia fazer operações matemáticas de forma mais rápida. Avançando para o século XVII, o matemático escocês John Napier inventou os logaritmos em 1614, o que facilitou muito os cálculos complexos. Alguns anos depois, em 1623, Wilhelm Schickard criou a primeira máquina de calcular mecânica da história, chamada de Calculating Clock. Essa máquina podia fazer adições, subtrações, multiplicações e divisões automaticamente. Blaise Pascal e Gottfried Leibniz. Em 1642, o francês Blaise Pascal inventou a Pascaline, uma máquina de calcular que funcionava com engrenagens. Ela foi uma das primeiras máquinas comercializadas, embora em pequena escala. Pascal criou essa máquina para ajudar seu pai com cálculos fiscais. Alguns anos depois, o matemático alemão Gottfried Leibniz melhorou o design de Pascal e criou a Stepped Reckoner em 1673, que podia realizar todas as 4 operações matemáticas básicas de forma mais eficiente. Charles Babbage e o conceito moderno. Agora chegamos a um personagem crucial, Charles Babbage, um matemático inglês do século XIX. Em 1822, Babbage concebeu a ideia de uma máquina que pudesse fazer cálculos complexos automaticamente. Ele chamou de Difference Engine. Essa máquina nunca foi completamente construída em sua época, mas o conceito era revolucionário. Mas Babbage não parou por aí. Ele imaginou algo ainda mais ambicioso, a Analytical Engine, criada em 1837. Essa máquina é considerada por muitos historiadores como o primeiro computador de propósito geral da história, porque tinha componentes que se assemelham aos computadores modernos, uma unidade de processamento, memória e até mesmo a capacidade de ser programada através de cartões perfurados. Ada Lovelace, a primeira programadora. Aqui entra Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron. Ada trabalhou com Babbage e criou o que é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Por isso, ela é frequentemente reconhecida como a primeira programadora de computadores da história. Seu trabalho foi fundamental para o conceito de programação. O século XX. Começa. No final do século XIX e início do século XX, a tecnologia evoluiu de máquinas puramente mecânicas para máquinas eletromecânicas. A eletricidade abriu novas possibilidades. Hermann Hollerith e o censo. Em 1890, o engenheiro americano Hermann Hollerith criou uma máquina de tabulação elétrica para processar dados do censo dos Estados Unidos. Essa máquina usava cartões perfurados para armazenar informações e podia processar dados muito mais rapidamente do que era possível fazer manualmente. O sucesso de Hollerith foi tão grande que sua empresa, a Tabulating Machine Company, eventualmente se tornou a IBM, International Business Machines, em 1924. Os primeiros computadores eletromecânicos. Na década de 1930, o engenheiro alemão Konrad Zuse criou o Z1, considerado por muitos como o primeiro computador eletromecânico programável do mundo. Zuse continuou seu trabalho e criou o Z3 em 1941, que é frequentemente citado como o primeiro computador totalmente funcional. Na mesma época, nos Estados Unidos, Howard Aiken desenvolveu o Mark I, 1944, um computador eletromecânico gigantesco que pesava cerca de 5 toneladas e ocupava uma sala inteira.
O Mark I era usado para cálculos balísticos durante a Segunda Guerra Mundial. O ENIAC, o primeiro computador eletrônico. Agora chegamos a um marco histórico, o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, desenvolvido entre 1943 e 1946 na Universidade da Pensilvânia por John Mauchly e J. Presper Eckert. O ENIAC é amplamente reconhecido como o primeiro computador eletrônico de propósito geral do mundo. O ENIAC era absolutamente gigantesco, pesava 30 toneladas, ocupava uma área de 180 metros quadrados, consumia 150 kW de energia e gerava muito calor. Usava 18.000 válvulas termiônicas, tubos de vácuo, para processar informações. Apesar de seu tamanho, era muito mais rápido que qualquer máquina anterior, conseguindo fazer 5.000 adições por segundo. As gerações de computadores. Primeira geração, 1946 a 1956. Válvulas termiônicas. Os computadores da primeira geração usavam válvulas termiônicas como componentes eletrônicos principais. Além do ENIAC, temos o UNIVAC I, 1951, o primeiro computador comercial de sucesso, e o IBM 701, 1952. Esses computadores eram enormes, caros, consumiam muita energia e precisavam de muito espaço de refrigeração. Segunda geração, 1956 a 1963. Transistores. A invenção do transistor em 1947 revolucionou a computação. Os transistores eram muito menores, mais confiáveis e consumiam menos energia do que as válvulas termiônicas. Computadores como IBM 1401, 1959 e o IBM System/360, 1964, usavam transistores e eram significativamente menores e mais potentes que seus predecessores. Terceira geração, 1964 a 1971. Circuitos integrados. A invenção do circuito integrado permitiu colocar muitos transistores em um único chip de silício. Isso tornou os computadores ainda menores, mais rápidos e mais baratos. O IBM System/360, que mencionei antes, foi um grande sucesso comercial. Também temos o PDP-8, 1965, que foi um dos primeiros minicomputadores. Quarta geração, 1971 a 1980. Microprocessadores. A criação do microprocessador foi transformadora. Em 1971, a Intel lançou o 4004, o primeiro microprocessador comercial. Isso permitiu a criação de computadores pessoais. O Altair 8800, 1975, é frequentemente considerado o primeiro computador pessoal comercial, embora fosse muito primitivo. Depois vieram o Apple II, 1977, o Commodore 64, 1982, e o IBM PC 1981, que se tornou o padrão da indústria. Quinta geração, 1980 a presente. Computadores pessoais e além. A partir dos anos 1980, os computadores pessoais se tornaram cada vez mais poderosos e acessíveis. A década de 1990 viu a explosão da internet e da World Wide Web. Os computadores modernos têm poder de processamento que teria parecido impossível apenas algumas décadas atrás. Apple e Steve Jobs. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple Computer Company. O Apple II, lançado em 1977, foi um dos primeiros computadores pessoais bem-sucedidos comercialmente. Tinha um processador de 1 MHz, 4 KB de RAM e era vendido por cerca de $1.300. Parece primitivo hoje, mas era revolucionário na época. IBM PC e a padronização. Em 1981, a IBM lançou o IBM PC, que se tornou o padrão da indústria. Diferentemente da Apple, que mantinha seu hardware proprietário,
A IBM permitiu que outras empresas fabricassem computadores compatíveis. Isso levou à proliferação de clones do IBM PC e à criação de um mercado massivo. Microsoft e o software. Enquanto a Apple e a IBM lutavam pela supremacia do hardware, a Microsoft, fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975, estava se tornando a força dominante no software. O MS-DOS, 1981, foi o sistema operacional escolhido para o IBM PC, e o Windows, 1985, eventualmente se tornou o sistema operacional mais popular do mundo. A década de 1990 e 2000. Nos anos 1990, os computadores pessoais se tornaram cada vez mais poderosos e acessíveis. A internet se tornou mainstream, e a World Wide Web, criada por Tim Berners-Lee em 1989, transformou a forma como as pessoas acessam informações. Computadores como o Pentium, 1993, e o Pentium Pro, 1995, da Intel, trouxeram poder de processamento sem precedentes para os computadores pessoais. Computadores portáteis e móveis. No século XXI, vimos a ascensão dos laptops e, mais importante ainda, dos dispositivos móveis. O iPhone, lançado por Steve Jobs em 2007, revolucionou a indústria de computadores pessoais ao colocar um computador poderoso no bolso de cada pessoa. Os smartphones se tornaram os computadores mais comuns do mundo. Cloud Computing e Big Data. Nos últimos 15 anos, a computação em nuvem transformou a forma como armazenamos e processamos dados. Empresas como Amazon, Google e Microsoft oferecem serviços de computação em nuvem que permitem às empresas acessar poder de processamento sob demanda, sem precisar investir em infraestrutura cara, inteligência artificial e machine learning. Mais recentemente, temos visto o surgimento da inteligência artificial e do machine learning como forças transformadoras na computação. Algoritmos de deep learning têm permitido aos computadores realizar tarefas que antes eram consideradas exclusivamente humanas, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e até mesmo jogos complexos. Computação quântica. Olhando para o futuro, a computação quântica promete revolucionar a forma como processamos informações. Enquanto os computadores clássicos usam bits, 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits, que podem estar em uma superposição de estados. Isso permitiria resolver certos problemas exponencialmente mais rápido do que os computadores clássicos. Então, resumindo, a história da informática é uma jornada de mais de 300 anos, começando com máquinas de calcular simples e evoluindo para os computadores quânticos de hoje. Cada inovação, desde o ábaco até o transistor, desde o ENIAC até o iPhone, representou um salto significativo em nossa capacidade de processar informações. A informática não é apenas sobre máquinas, é sobre como os humanos encontram formas criativas de resolver problemas e expandir os limites do que é possível. E essa história ainda está sendo escrita. Quem sabe que inovações nos aguardam nos próximos anos. Obrigado por assistir a esta videoaula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Até a próxima!